Neste vídeo, nós iniciamos nosso estudo de algoritmos por um problema que nós já vimos, a fatoração de números inteiros. O que é a fatoração? Ela consiste em descobrir o menor divisor maior que 1 de um número inteiro v que é maior ou igual a 2. Se esse fator for igual a v, certo? Ou seja, se o menor fator for igual ao próprio número, esse número é primo. Qual é a importância disso daí, gente? Uma boa parte da segurança da informação em uso hoje em dia depende da dificuldade computacional de se fatorar um número. Chaves criptográficas, elas podem ser quebradas por fatoração. E essas chaves são produtos de dois números primos grandes. Quando eu digo grande, assim, eles têm 1024 ou 2048 bits cada um, tá bom? 1024 bits é um número de mais de 300 algarismos decimais, e 2048 bits é um número de mais de 600 algarismos decimais. Então, pela sorte, você não acha isso de jeito nenhum. Mas se você tiver um algoritmo eficiente para fatorar, você quebra a chave de criptografia e, com isso, você desvenda os segredos dos bancos e da comunicação secreta, enfim. Você resolve, se você for um criminoso, você consegue muita coisa com isso. Mas o fato é que ninguém conhece um bom algoritmo para fatorar. Nós vamos aqui agora ver a fatoração num caso bem mais simples. A função que nós construímos para achar o menor fator de um número, tá bom? Ela é o seguinte: recebe o número v e devolve o menor fator, que é d. Então a gente começa testando com d igual a 2 e fazendo d igual a d mais 1, até encontrarmos um valor de d tal que o resto, a função módulo calcula o resto, né? O resto da divisão de v por d seja igual a zero. Bom, isso aqui sempre termina, porque, supondo, né, claro que v é maior do que 2, tá bom? Maior ou igual a 2, porque começando de 2, você vai acabar, d avançando de 1 em 1, d acaba passando pelo valor igual a v, e com isso, pelo menos nesse caso, se não encontrar um divisor antes, esse loop aqui vai parar. Aqui está um programa que utiliza essa função menor fator, e ele está instrumentado aqui pela função timer. Aqui é o seguinte: timer, a primeira vez que você chama timer, ela funciona como um cronômetro. Você chama a primeira vez, clique, você partiu o cronômetro. Se você chamar pela segunda vez, você lê o cronômetro, tá bom? Então você chama timer aqui sem parâmetro de saída, e aqui você faz tempo gasto igual a timer. Vocês reparem que eu estou envolvendo a chamada da função menor fator, sim, por essas ações sobre o cronômetro, tá bom? Por essas duas chamadas da função timer. Tá bom? Depois disso, eu imprimo quanto tempo foi gasto e imprimo o divisor. E, às vezes, tá bom? Se v for igual a d, eu aviso que o número é primo. Tá bom? Depois leio outro valor, enfim, fica nesse loop aqui, até que o usuário entre com um número menor do que 2. Aqui está, então, no SciNotes, o nosso programa que a gente acabou de ver aqui no slide. Tá bom? E vamos rodar esse programa aqui. Vamos testá-lo primeiro com um número que eu sei que é primo, 131101. Vamos ver quanto tempo que ele demora para fatorar esse número que é primo. Está demorando algum tempo, né? Demorou 9,8 segundos. Agora vamos testar com um número próximo desse, 131103. Você vê que ele demorou zero, não demorou zero, não, mas o tempo foi tão pequeno que, com essa precisão que está aqui, ele ficou valendo zero. O que foi que aconteceu, gente? Vamos ver aqui por que a função menor fator demorou tempos tão díspares, com esses dois valores, um muito próximo do outro. Bom, quando a gente olha a função aqui, ela tem um comandinho de atribuição aqui, ela tem um loop. E o trabalho computacional, gente, ele está aqui nesse loop. Vai depender do número de vezes que esse loop aqui será executado. Em cada passagem pelo loop, ele calcula o módulo, faz essa comparação e faz executa esse comando de atribuição aqui. Então, o que houve aqui? Bom, quando o número for primo, esse loop vai ser executado para 131.101, ele vai executar todas as passagens até que D atinja o mesmo valor que V, ou seja, serão feitas 131.101 execuções do loop. Para 131.103, como ele é divisível por 3, somente 3 execuções do loop serão executadas. E é isso o que justifica essa diferença entre os tempos. Bom, aqui estão os tempos que eu obtive com outros computadores, por isso que está mais rápido aqui. Bom, mas, de qualquer forma, tá bom?
Qual que é a conclusão? Tá bom? O tempo de execução de um programa, de um algoritmo, ele pode depender da instância específica da entrada, certo? Do problema que ele está resolvendo. No caso aqui, para fatoração, os números primos, eles são o pior caso para essa função fatora, exatamente porque ela tem que executar o loop inteirinho até atingir o valor do número primo. E pior caso de um algoritmo é um conceito muito importante, porque se esse algoritmo, se a gente conseguir construir um algoritmo que seja eficiente para o pior caso, a gente está fazendo com que ele seja eficiente para todos os outros casos. Então, em quase todos os algoritmos que nós examinarmos aqui, nós estaremos interessados no pior caso. Em alguns casos, isso é pessimismo demais. Tá bom? Nós vamos ver um algoritmo importante que o pior caso dele é ruim, mas o caso médio dele é muito bom, e o caso pior acontece muito, muito raramente. Tá bom? Mas, de uma forma geral, nós vamos nos preocupar com o pior caso para os algoritmos. Vamos agora fazer um outro experimento aqui. Vou utilizar um outro número primo aqui, 16381. Vamos ver quanto tempo que ele vai demorar. Foi 1,765 segundos. Vou fazer agora, vou executar esse programa com o mesmo valor, 1,6. Ele demorou um tempo ligeiramente diferente, então, um tempo diferente. Vamos rodar mais uma vez, 1,638,1. Um terceiro tempo diferente dos outros. O que é que nós verificamos agora aqui, gente? Que o mesmo programa ele pode apresentar variações, nem tão grandes, mas há variações no tempo de execução de uma mesma instância de um problema, de uma mesma entrada. Para produzir a mesma informação de saída a partir da mesma informação de entrada, um programa pode apresentar variações no tempo de execução. São variações menores, mas tem essas variações. O principal motivo para isso, gente, é o compartilhamento do computador. O seu programa, na hora que ele roda, tem vários outros programas rodando ao mesmo tempo que ele. No caso aqui agora, tem esse programa de gravação de aulas, e tem outros aqui que mantêm o relógio, tem outros que estão comunicando pela rede. Você tem uma série de programas convivendo aqui, disputando muitas vezes o mesmo recurso, o processador, a memória, e isso faz com que tenha essas variações no tempo de execução. Bom, o que a gente conclui daqui, gente? Que tentar prever exatamente quanto tempo vai demorar um programa, gente, é uma tarefa difícil, se não impossível. Para nossas previsões, vamos ter que nos contentar com uma ordem de grandeza do tempo que será exigido para a execução desse programa. Vamos ver aqui, gente, aqui está um gráfico que eu medi o tempo do programa fatora.sce em 2 computadores. Aqui está um computador mais lento, né? São os pontos aqui, esse maisinho são os pontos que eu aferi para o computador mais lento, aqui para computadores mais rápidos. Bom, aqui está o valor de V, e eu só peguei, naturalmente, números primos aqui, tá bom? Só peguei os piores casos. Bom, olha, gente, tá bom, foram coisas diferentes, mas dá para a gente ver que tem uma regularidade aqui, não tem? O que a gente sabe aqui, gente? A gente olha e a gente percebe que o tempo cresce linearmente com o valor do número primo fatorado. Bom, então, isso aqui sim que é uma informação que a gente considera útil. Nós trabalhamos, então, na ciência da computação, com o que a gente chama de função de complexidade. Bom, se n, a gente sempre usa a letra n, tá bom? Se n é o tamanho de uma instância de um problema, é o tamanho de uma entrada, uma função g de n, ela caracteriza a complexidade de um algoritmo quando, no pior caso, o seu tempo de execução é limitado por g de n multiplicado por uma constante. A gente escreve assim, t de n igual a o de g de n. Isso aqui a gente chama de big O notation. Tá bom? Esse O vem de ordem de grandeza. Então, por exemplo, se t de n é O de n2, o tempo de execução é limitado por k vezes n2, tá bom? Por alguma constante k. Bom, a ideia é que essa constante vai absorver essas diferenças de desempenho entre computadores específicos. Tá bom? Então, a gente vai falar que O de N2 quer dizer que cresce com N2. Tá bom? Só isso. Tá bom? Quanto que vai ser, varia. Vamos ver aqui para a faturação. Qual que é o tamanho da entrada? Ela consiste de um número único. A definição para a definição do tamanho de entrada, tá bom? A gente normalmente tem diversas escolhas. O importante nessa escolha, do que você vai definir como tamanho da entrada, tá bom, gente, é que ela leve informações úteis sobre o comportamento do algoritmo. Tá bom? A gente dizer que a nossa entrada para a faturação é sempre de tamanho 1, de um único número, como que através disso a gente vai explicar essas diferenças gritantes de comportamento que nós vimos para valores distintos da entrada?
Então, para fatoração, o número de bits necessário para codificar sua entrada como um binário sem sinal é uma boa escolha. Bom? E, naturalmente, estou falando só dos piores casos dos números primos. Então, nós vemos aqui, tá bom, gente? Esse gráfico, agora em função não do valor do número primo, tá bom? Mas do número de bits necessários para representar o número primo, tá bom? E aqui a gente tem também dois computadores, tá bom? Um mais rápido, esse xzinho aqui, e um mais lento, esses maisinhos aqui. E a gente vê que ele cresce com 2 elevado a n, certo? Ele cresce muito rapidamente, tá bom? Aqui a gente está demorando da ordem de 100 segundos para o computador mais lento, o outro 50 segundos, tá bom? E nós paramos aqui, gente, com 21 bits, que foi o tempo que eu tive paciência para esperar. Quanto tempo isso aqui demoraria para quebrar uma chave de 1024 bits, gente? É um tempo infinito, né? Então é isso, tá certo? A ideia, sobre complexidade, a ideia é essa, a gente procurar capturar o grande quadro. Tá? Ou seja, qual que é a ideia que a gente tem. Não vou falar quanto tempo vai demorar, porque isso depende de cada computador. Mas eu sei que o tempo, em qualquer computador, vai crescer com 2 elevado a n, o tempo para fatorar um número primo de n bits.